especialista, que é o doutor Eduardo, ele é especialista em comércio exterior, trabalha nisso há mais de 30 anos, né, doutor? Então, é uma expertise que eu, quando tiver 30 anos de experiência na área, o doutor já vai ter o dobro, então... né? Mas então, vamos lá. Mas todo dia nós aprendemos, tá? Isso não quer dizer absolutamente nada. Perfeito, o pessoal tá falando que tá perfeito. Agora tá bom. Ótimo, gente. Ótimo. Graças a Deus. Graças a Deus. Deus é bom. Isso eu vou falar o seguinte, isso deve ser os invejosos, mas vamos deixar os invejosos para lá. Deixa os invejosos para lá. Vocês não vão conseguir nos derrotar, mas exatamente. De qualquer forma, vamos fazer o nosso webinário aqui com assuntos, com temas e informações relevantes para o pessoal que trabalha com a agência meio de carga e os operadores NVOCC, que eu acho que foram profundamente impactados com essa nova resolução da ANTAQ. Abrindo um breve parênteses, e já interrompendo aqui, atropelando aqui a doutora, abrindo um breve parênteses, eu acredito que houve algum desencontro, né? Porque nós acompanhamos diversas reuniões, né, diversas consultas públicas que foram feitas, com a participação intensiva do pessoal envolvido, inclusive do pessoal que milita junto aos agentes de carga e os NVOCCs, mas infelizmente, ao que parece, a ANTAQ pesou a mão agora sobre esse tema, sobre essa atuação que se dá dos agentes, dos operadores, dos armadores estrangeiros. E eu estava dizendo aqui com a doutora, antes de nós iniciarmos isso aqui, que a questão da regulação da atuação dos armadores estrangeiros é um trabalho de longa data, e eu vou aqui citar quem é o advogado que vem lutando por isso há muito tempo, sem, obviamente, cometer nenhum como eu diria assim, nenhum desagrado aos demais que militam ou que buscaram esse tipo de regulação. Me refiro ao professor doutor Oswaldo Agripino, lá da Univale, lá de Santa Catarina, carioca, oficial de Marinha Mercante, que vem atuando muito fortemente nessa regulação da atuação dos armadores estrangeiros aqui no Brasil. A ANTAQ conhece muito bem o doutor Oswaldo, e também tenho que citar aqui o parceiro dele, o partner dele lá no Rio de Janeiro, pela Usuporte do Rio de Janeiro, lá o André, né? Ele capitania a Usuporte aqui em Santa Catarina, lá em Itajaí. Então, feito essa menção a quem, de fato, tem lutado pela atuação, pelo regramento da atuação do armador estrangeiro no Brasil, que é o professor Oswaldo Agripino, que a gente tem muito respeito e eu conheço pessoalmente, e rendo aqui as minhas homenagens. A ANTAQ e o TCU conhecem muito bem o trabalho do professor Oswaldo Agripino. Então, feita essa homenagem, professor, espero que o senhor esteja nos assistindo também. Vamos falar, então, agora, introduzir sobre o tema, né, essa atuação da nova resolução e de como isso vai afetar a sua vida, agente de carga, operador NVOCC. Então, pessoal, em um breve resumo, a resolução ela traz o objeto, a quem se destina, a definição das operações portuárias, a obrigação de prestar um serviço adequado, regular, contínuo e eficiente de todos os agentes intermediários das empresas que operam em transporte marítimo, os direitos e deveres dos usuários, dos transportadores marítimos e agentes intermediários. Da sobreestadia de container, que é a demurrage, que é o nosso tema aqui hoje, as infrações e as sanções administrativas. Então, nós vamos trazer agora a lume aqui as inovações, os riscos, os prejuízos e os impactos ocorridos com essa resolução 18 da ANTAQ. Tá? Como o doutor Eduardo disse, assim, essa questão da demurrage eu achei bem interessante, né? Principalmente com relação às multas e elas são altíssimas, mesmo para quem é microempresa, né? Eles pagam proporcional, mas é um proporcional alto, né, de valor elevado. Então, assim, depois da análise que eu fiz da resolução, porque eu li ela inteira, pessoal, eu fiquei com algumas dúvidas. E aí, eu gostaria de fazer algumas perguntas no tocante às inovações trazidas em primeiro. Quais são os agentes
intervenientes, na verdade, não seriam intermediários, né? Mas os intervenientes que atuam nessa área da navegação que foram alcançados por essa norma, ou foram todos? Ok. Excelente pergunta, porque a resolução ela veio a definir quem é o agente intermediário. Então, o agente intermediário passou a ser gênero, que veio a comportar as espécies, né? O agente transitário, que ele fala textualmente na norma, o agente operador NVOCC e o agente marítimo. Então, essas 3 espécies de agentes intermediários vieram a ser alcançados. É importante isso porque não existia essa definição na norma legal. Então, é importante que essa definição venha a existir e talvez aqui, mais para frente, nós vamos falar de algumas consequências dessas definições que não são tão benéficas assim. Mas, de qualquer forma, essa resolução traz essa inovação que é justamente definir quem são os agentes intermediários nessas operações. Há algum tipo de aumento na responsabilidade desses agentes intermediários quando tiver dano, avaria ou extravio das cargas? É importante, né? Essa pergunta, inclusive, para quem, obviamente que nós estamos falando aqui para quem milita no direito marítimo e direito portuário, né? Talvez assim não salte aos olhos a importância desses conceitos que lá foram colocados, da responsabilidade que se coloca sobre os ombros dos agentes intermediários. Porque essa resolução veio a trazer, no meu entendimento, tá? E aí é um entendimento meu enquanto profissional. No meu entendimento enquanto profissional, veio trazer um incremento na responsabilidade desses agentes intermediários, sim. Os agentes agora vão ter que tomar muito cuidado, e eu digo isso muito cuidado, no sentido de, e aqui vai ter consequências mais lá na frente que nós vamos tratar. Se você eventualmente embarcar uma carga em que você não ressalvou o conhecimento em razão das avarias, em razão de um dano qualquer que exista nos volumes e você não o ressalvou, na origem você vai ser responsabilizado e vai ser responsabilizado de acordo com esse novo conceito que a resolução traz, de incremento na responsabilidade. Além disso, né, como a doutora aqui eu acredito que ela vai tratar dessa questão dos riscos, ou seja, operar hoje com base nessa resolução, ele pressupõe o preenchimento de determinados requisitos que são importantíssimos que você conheça, para que você possa se proteger. Que eu acho que a sua atividade, o risco da sua atividade, sem sombra de dúvidas, aumentou e muito com a atuação dessa nova resolução. Isso é verdade. E esses intermediários, eles têm algum dever de informação? O que mudou? Quais os seus comentários sobre essas alterações? É importante, inclusive, isso é muito bem lembrado, porque nós estávamos aqui discutindo antes essa questão, que o dever de informar, hoje, o dever de informar com essa nova resolução, ela salta aos olhos. Ela coloca um manto perigoso sobre essa atuação que você hoje tem com o seu usuário, com o importador, com o exportador, porque você tem o dever de informar, e informar previamente. Então, tem uma questão que nós estávamos discutindo aqui antes, como eu disse, que hoje estava sedimentada na jurisprudência, que agora talvez a coisa comece a mudar de configuração se essa norma aqui não for modificada. E eu me refiro exatamente à questão de que o agente cargo, o NVOCC, quando ele tiver ciência do serviço, do risco do serviço, etc., ele vai ter que informar. Então, nós enfrentamos aqui uma questão que, para o judiciário, era até ontem, né, porque essa questão ainda não foi trazida a juízo, mas até pouco tempo atrás, essa questão da data em que você assinava o termo de responsabilidade de devolução de contêiner, pouco importava. Ou seja, se você fazia antes do embarque, depois do embarque ou depois da chegada, isso em juízo era letra morta. Ocorre que com a nova resolução isso muda um pouco de figura. Então a nova resolução exige que você informe.
informe na reserva, durante a reserva do embarque. Posteriormente, na entrada em vigência da sobreestadia, você informa os valores diários para quem é devedor, inclusive para aquele que não figurar na relação contratual. Então, assim, aumenta-se e muito essa responsabilidade e esse risco e o dever obrigacional de manter informado o usuário importador. E quais os seus comentários sobre a regulação da atuação dos armadores estrangeiros? Pois bem, o professor Oswaldo, Oswaldo Agripino, e eu costumo falar sobre isso, o professor Oswaldo dizia com muita propriedade que a atuação desses armadores no território nacional, ele estava à margem de um controle da Agência de Transporte Aquaviário e que em nenhum outro lugar do mundo, ele enquanto capitão de navio e oficial de náutica, as viagens que ele fez ao longo da sua atuação como oficial de náutica, ele não via tamanha desregulação no sentido de essa atuação ser livre sem nenhum tipo de controle. Então ele questionava exatamente esse controle. E aí, para você que não sabe qual seria a consequência disso, ele falava assim, como é que uma empresa, um armador estrangeiro, pode exigir a cobrança de sobreestadia se nem a atuação dele no território nacional é regulada pela agência que caberia essa regulação. Então, a gente discutindo, a gente num bate-papo, nas vezes que nos encontramos, nós discutimos essa questão, porque ele dizia, como é que pode um armador que não tem sequer a sua regular atuação no território nacional possa eventualmente cobrar sobreestadia de contêiner se nem regularmente ele opera no Brasil? Tem pertinência, né? Então era essa a questão que ele trazia. Então só para você que talvez não conheça o tema e talvez não ligou a pertinência do assunto, né? Só para que você saiba dessa questão que aí nós discutíamos uma forma de evitar a cobrança ou de obstacularizar essa cobrança desses armadores estrangeiros que atuavam, como de fato veio agora a ANTAQ confessa que eles atuavam de forma sem regulação. Irregular. E até por isso que nessa resolução eles trazem essa regulação, né, de todos os armadores estrangeiros. Então, se vocês pegarem a letra da lei, igual a gente tem aqui, vocês vão constatar que existe essa informação lá. Mais uma pergunta sobre as inovações, doutor. Os usuários, com o advento dessa resolução, eles poderão reclamar para o órgão regulador, que é a ANTAQ no caso, a falha na prestação do serviço. Haverá algum tipo de ônus para quem falhou na prestação do serviço? Com certeza. E isso era uma situação que nós estávamos, inclusive, eu discutia com um colega que milita na área também, que provavelmente nós teremos cada vez mais processos administrativos envolvendo os agentes intermediários junto à ANTAQ. Porque não tenha dúvida disso, que ao tomar conhecimento de que qualquer infração a essas normas, ou às leis, ou aos acordos coletivos, ou ao contrato eventualmente estabulado, poderão ser submetidos à análise da ANTAQ e o infrator ficará sujeito à sanção do pagamento de multa, então eu não tenho dúvida que provavelmente as empresas envolvidas deverão ter uma atuação muito mais forte hoje junto à ANTAQ que inexiste. Só para lembrar, né? Só para lembrar o que a gente estava discutindo hoje, nós temos hoje a seguinte situação. Hoje você, enquanto agente, tem a regulamentação, você deve fazer o seu credenciamento junto à Receita Federal, lá com a carta de apontamento, com a tradução da carta de apontamento, do seu contrato social, para que você possa interagir no sistema mercante. Você veja que agora a ANTAQ também passa a exigir que você tenha cadastro lá. E obviamente que aí você terá dois cadastros, um junto à Receita Federal e outro junto à ANTAQ. A coisa boa é assim, que eu não vi na norma a norma está de forma geral, mas nenhuma específica dizendo que haverá uma sanção se você não apresentar isso hoje, ou amanhã, ou daqui a um mês, ou 2 meses. Ela apenas diz que se a ANTAQ solicitar, você deve apresentar. A não apresentação implica no pagamento de multa substancial para as atividades de um agente de carga. Agora, doutor, falando especificamente da demurragem, né, que é o que nos trouxe aqui hoje.
eu li na resolução que as regras e valores de demurrage deverão ser disponibilizados até a confirmação da reserva de praça. Isso é uma novidade. Sim. Né? E por que é uma novidade? O que é diferente? Antes não precisava fazer essa confirmação do valor e as regras, como seriam a demurrage, a free days, né? Free time e essas coisas todas. Então, como a gente sabe, e a gente até tocou nesse tema agora en passant, em minutos antecedentes, que a gente falava justamente o quê? Que a jurisprudência hoje não implica, hoje ela é assente no seguinte sentido, de que se você assinou o termo antes, assinou o termo depois, e havia algumas defesas em cobrança de demurrage, que justamente o operador, o importador, ele vinha justamente alegar que ele só tomou conhecimento após a descarga da carga aqui no Brasil e que ele não tinha conhecimento, que ele não negociou essas tarifas de demurrage e que ele, obviamente, não estava sujeito. Ele apenas se esquece que, ao chegar no Brasil, ele tinha o termo de devolução de demurrage, ele assinava esse termo. E nesse termo é bem claro ao transcrever as tarifas de demurrage, o período de free time e, obviamente, isso se chama um título executivo extrajudicial e, ao ele assinar, ele na verdade, submete aqueles termos lá da avença de devolução de contêiner. Então, discutir isso depois de você ter assinado esse termo é letra morta. Naquela legislação anterior. Com a atual, isso muda totalmente de figura, porque vai caber ao agente, ao NVOCC, informar, o dever de informar que nós já dissemos antes. Sim. Na reserva, até a reserva, ele vai ter que informar que tarifas são essas. Porque se chegar aqui no Brasil e a pessoa receber esse termo de devolução de contêiner com aquelas tarifas que ele não foi informado previamente, por óbvio que ele não vai assinar, e você ficará sujeito a receber a bilhetagem do armador sem a contrapartida do usuário, do seu usuário, porque você, agente NVOCC, é o usuário perante o armador. E o consignee, o importador, é o usuário perante o agente. Então, assim, eu na posição de agente NVOCC, eu continuo sendo usuário e sendo bilhetado pelo termo que eu assinei com o armador. Isso, sem dúvida, você não vai conseguir se afastar, porque o armador, se você estiver inadimplente, e a resolução traz essa também informação, se você estiver inadimplente, ele pode, o que era antes, em termos comerciais, eu não aceitaria as suas cargas, né? Agora a resolução traz que ele pode sim se negar a prestar o serviço em razão da sua inadimplência. Então, ainda assim você fica com a conta para pagar junto ao armador e o usuário não vai ter essa responsabilidade, você não vai ter aquela garantia de cobrar ao usuário o valor das sobreestadias que você vier a negociar. Então é importante que você tenha tudo isso documentado previamente. E aí, óbvio, nós estamos falando aqui de mudança comportamental, mudança operacional, mudança administrativa, revisão documental, uma série de questões hoje que envolve as condições de negócio que você hoje tem na sua empresa, que com certeza serão impactados. Doutor, houve alguma alteração na cobrança e na forma de negociar a demurrage? E também teve alguma alteração na contagem dos dias livres? Muito bem. Essa pergunta é importante porque ela na verdade, ela desloca o elemento temporal do início da cobrança, porque todos nós sabemos que a cobrança é devida, e todos os termos de responsabilidade estão nesse sentido, são devidas a partir da data da descarga. Então, a demurrage começava a contar a partir da data da descarga e você tinha lá o seu free time. O free time pode ser 7 dias, 10 dias, 15 dias, 30 dias, depende da sua negociação, da negociação que você tenha feito com o agente, com o armador ou com o NVOCC. Pois bem, então a descarga passa a contar. Então a demurrage passa a contar a partir do dia seguinte à descarga. Então você sabe, como você que milita na área de comércio exterior, sabe que no mais das vezes você só tem o encerramento da descarga a partir da descarga do último container, você tem o encerramento. E aí que você tem a presença de carga que vai possibilitar você a registrar a declaração e tirar a sua carga do recinto.
Então você veja que hoje ele joga para o dia posterior à descarga, o que é importante. Um outro ponto relevante que você fala na cobrança, e que isso é um verdadeiro problema hoje para os agentes e para o NVOCC, é com relação à taxa de câmbio que vai ser utilizada para a conversão em moeda nacional dos valores que serão devidos. Então hoje está na norma que essa taxa vai ser aquela que é arbitrada diariamente pelo Banco Central, pelo CISBACEN. Então hoje todos nós sabemos que o agente fica com esse risco enorme na mão, o NVOCC, e geralmente ele colocava um spread, ou seja, ele colocava um adicional, uma taxa que ele adicionava, um percentual para corresponder justamente ao risco que ele assumia na operação. Essa taxa adicional que se é cobrada, então, exemplificando, então, só a título de exemplo, dólar, 3,15 em reais. Então, geralmente o agente cobrava 3,30, 3,35, 3,40, 3,25, que era justamente para absorver, né, esse risco que ele tem com relação à remessa desses valores. Ok. Com essa inovação, introdução, você não tem como fazer isso. Ou seja, você vai ter que cobrar a taxa net, ou seja, a taxa que está estabelecida pelo Banco Central. O que, obviamente, reduz o seu faturamento, a sua rentabilidade sobre a operação. Então, é importante que você tenha isso em mente, que você vai estar sujeito a isso. E pior, se você, eventualmente, insistir em cobrar alguma coisa diferente disso, salva a minha memória, se a memória não estiver falhando, a multa é de R$100 mil. Então, eventualmente, você tem que analisar custo e benefício. Se você cobra, e vejam, gente, eu vou falar uma coisa para vocês aqui. Essa norma entrou em vigência no dia 26 de dezembro. Ela está vigente, foi publicada no Diário Oficial da União. Então, se você fez alguma coisa nesse sentido, então fique você informado que você está sujeito a receber uma comunicação ou um auto de infração, se houver a denúncia, a informação do agente, do usuário, que ele pagou uma taxa diferente daquela que estava estabelecida no CISBACEN, você pode estar sujeito à aplicação da multa, à sanção da multa de R$100 mil por parte da ANTAQ. Obviamente que você vai poder se defender. Pessoal, queria lembrar vocês que vocês podem fazer perguntas através do chat, ou então, depois que a gente terminar a transmissão, vocês podem mandar por contato@academiaaduaneira.com.br. Se você não receber sua resposta, fico triste, porque são muitas e às vezes a gente não consegue responder tudo. Mas assim, aproveitando, doutor, o Felipe Carneiro está assistindo a gente. Obrigado, Felipe. Obrigado pela sua participação. Ele está perguntando se você pode falar sobre o depósito de garantia cobrado pelos armadores. Sim. Veja bem, é super importante essa sua pergunta, porque, na verdade, você é o chamado cheque calção, que você deve estar falando, depósito em garantia, em que os armadores exigem que você dê exatamente ao assinar lá o termo de responsabilidade. Eu entendo que, a partir desse momento em que você tem uma nova disciplina sobre esse relacionamento, que é essa resolução, eu entendo que esse tipo de comportamento ele seja, sim, a aplicação e a reclamação junto à ANTAQ e eventual aplicação de sanção junto ao armador. Veja bem, por quê? Porque a norma vai dizer que você só pode cobrar preço, sobrepreço, taxas, sobre taxas, daquilo que efetivamente você prestou de serviços. Então, assim, gente, o que eu quero fazer de recomendação para você que é agente, para você que é o NVOCC? Eu já vi muitas vezes algumas cobranças de valores que a gente percebe que, na verdade, são valores assim, que você vê aquela fatura com um monte de nomenclaturas que eu vou aqui dizer que, se você tiver condições de comprovar que aquilo efetivamente foi prestado, ótimo para você. Se aquilo efetivamente não foi prestado e você não tiver condições de comprovar, eu sinto em dizer que você vai ficar também sujeito à sanção. Então, esse caso trazido pelo Felipe Carneiro, ele é um caso clássico de exigência que é descabida, está em desconformidade com a lei e que, portanto, deverá receber o tratamento adequado, que a nova resolução traz isso aqui.
Então você, Felipe, eu não tenho dúvida nenhuma de que esse relacionamento também com os armadores passará também por profundas mudanças, né? Obviamente que hoje a gente sabe que o aspecto comercial ele sempre será, e óbvio, sempre será muito forte, né? Eu não sou obtuso a ponto de acreditar que isso vá mudar, mas a questão é esse tipo de relacionamento em que você exige da outra parte contraprestação, que você não tem nenhuma relação com qualquer serviço prestado, a norma coíbe, tá? Esse é o nosso entendimento. Respondida a sua pergunta, Felipe. Vamos continuar, doutor. De tudo que nós falamos da demurrage até agora, o senhor concorda, pelo menos minha visão, não sei a sua, que tudo isso vai contra a jurisprudência atual dos tribunais de justiça? Sim, grande parte do que vem sendo das mudanças que foram trazidas aqui pela essa resolução, ela se contrapõe à jurisprudência hoje bem pacificada, né? Então, nós já falamos aqui da questão aqui da data da demurrage. Uma outra questão que eu acho super importante é que o dever de informar o risco nas operações do serviço que você hoje executa. Então, é muito comum você ver na defesa que se apresenta das cobranças de demurrage dizendo que ela desconhecia esse serviço. Pessoal, vocês estão nos ouvindo bem? A gente voltou para tentar pelo menos finalizar aqui a nossa discussão. Se vocês puderem escrever aí para nós como está o áudio, como é que está ficando, eu agradeço. Se vocês estiverem ouvindo bem, só fala. Tá bom? Para a gente finalizar aqui e fazer os principais apontamentos, né, doutor? Agradecer a paciência sua, que nos acompanhou até agora com todos esses problemas técnicos. Informar que possivelmente nós estaremos fazendo esse webinário novamente, para que vocês possam receber essas informações de forma contínua e sem interrupção. Exatamente. Que a gente consiga aqui transmitir para vocês o que é realmente relevante e importante. Fora do ao vivo, eu estava falando aqui com a doutora que é muito importante o que nós elencamos aqui no nosso e-book aqui. Então, para você que ficou aí até o final, nós vamos encaminhar esse e-book para você com os principais riscos e inovações que nós identificamos nessa resolução. O que ele vai impactar no seu negócio. Então, assim, aqui é muito importante e eu gostaria de chamar a atenção para os riscos hoje que você vai ter se você aceitar embarcar uma carga em inobservância aos regramentos que são devidos pelo armador. Resumindo em miúdos e sendo bem objetivo, se você aceitar uma carga e essa carga, por qualquer tipo de problema, não ingressar em território nacional, o risco é seu, tá? Então, sabe aquela questão que você alegar que os grandes armadores costumam colocar no BL, que se você tiver algum problema em razão da normativa 32 lá do mapa, etc, que ele não se responsabiliza, que aliás, nós instruímos um dos nossos grandes clientes aqui, antecipadamente a isso, né? Antes dos armadores fazerem isso, nós fizemos um release para ele, isso na época em que saiu essa instrução normativa do mapa, de que ele deveria colocar essas informações no BL dele, justamente para se prevenir, porque na hora em que o filho nasceu feio, difícil é achar quem é o pai, né? Então, na hora que o negócio chegou lá e deu problema, vai ter que pagar din-din, vai ter que devolver essa mercadoria, o custo disso tudo, ninguém quer assumir a responsabilidade. Então, uma forma de proteção, eu já tinha feito um release para o nosso cliente, informando para ele que ele deveria colocar essas informações no BL, que o consignee, ele tinha ciência dessas restrições e que se eventualmente qualquer problema houvesse na entrada daquele produto no território nacional, ele seria responsável pela devolução às suas expensas. Agora, a instrução normativa, e é por isso que eu falo no risco, a instrução normativa diz que se você embarcar uma carga em observância a esse regramento, a responsabilidade é sua. Então, é isso que eu reputo como perigoso, né? Ou seja, se você embarcar uma carga em que você, ao observar essa carga está avariada, você não vai poder se eximir de responsabilidade. Se você embarcar uma carga e eventualmente se identificar, olha o perigo disso. Olha o perigo disso.
né? E quem trabalha, quem milita na área securitária, deve estar muito feliz com esse tipo de regramento aqui. Porque se você embarcar uma carga com deficiência de embalagem, o risco também é seu. Então, observe que isso traz uma série de riscos e responsabilidades para a sua atuação profissional. O que eu reputo algo excessivo e que não deveria partir do Estado nessa ingerência em atividades particulares. Então, é em razão disso que eu chamo a sua atenção. Esse risco existe hoje, ele está aqui na norma, está posta, está vigente, e que se você tiver algum problema nesse sentido, você será responsabilizado. Então, em razão disso que eu queria chamar a sua atenção para essa questão que é de suma relevância para a sua atuação profissional. E os impactos que, na verdade, assim, quais são as inovações que agora, né, os intermediários, eles precisam ter para se adequarem a essa resolução? Eu diria assim, para você que hoje é agente de carga NVOCC, eu diria para você assim, você não tem saída. Você vai ter, e quando eu digo isso, não estou aqui o oráculo do caos, o cara está jogando praga, o cara tá disseminando, né, tá disseminando dificuldade para vender facilidade, não é nada disso não. É só, né, e aqui não precisa ser, né, não precisa ser muito inteligente não, tá, gente? Só ler a norma aqui, e a norma está bem clara. A questão aqui é dos riscos. Então, hoje, se você atuava, a forma como você atuava antes da resolução, ela não poderá, é inexorável, não poderá ser a mesma forma depois da vigência dessa resolução. Então, a sua forma de atuação antes da resolução, ela não poderá ser a mesma após a resolução. Então, o que eu digo com relação a impactos? Eu digo assim, você terá que rever os seus procedimentos administrativos internos, seja de cobrança com relação à taxa, seja de prestação de serviço, a oferta do serviço. Quando você estiver fazendo uma cotação, a sua cotação deverá contemplar uma série de outras informações. As suas condições de negócios, que hoje tem alguns, infelizmente, que não buscam deixar isso de forma transparente, né? A grande maioria dos armadores e a grande maioria dos freight forwarders internacionais, eles já têm as suas condições gerais de negócio registradas em cartório, tornando pública essa informação. Esse tipo de questão, hoje, eu diria para você que vai ser de fundamental importância para a sua atuação. As condições gerais de negócio, ok? Então, gente, a gente queria se desculpar aí pelos inconvenientes. A gente sabe que realmente a coisa não andou como nós gostaríamos e possivelmente vocês serão avisados do próximo evento, mas esse novo evento fatalmente tratará do mesmo tema, demurras, impactos, prejuízos e riscos com as alterações da ANTAQ. Oxalá, Deus nos abençoe, que os invejosos não venham participar. Da próxima vez, né, a gente vai fazer uma coisa contínua, sem interrupções, para que vocês possam assimilar melhor todo o conteúdo que a gente trouxe aqui hoje. Antes de acabar, gostaria de convidar vocês, de novo, a dar um like, se inscrever no nosso canal, ativa o sininho, recebe as nossas notificações, manda suas perguntas para o nosso canal, contato@academiaaduaneira.com.br, deixa suas perguntas, né? Como a gente já disse no começo, a gente não consegue responder a todos, mas a gente tenta responder a maioria delas, né? Sim. Aquelas questões que sejam realmente pertinentes, né, e relevantes para o assunto que a gente trouxe aqui hoje. Muito obrigada a todos, uma boa tarde e até o próximo vídeo. Até o próximo. Obrigado.